Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Celso Paulo Martins. Se você não me conhece, olhe na descrição do vídeo e tem mais informações sobre o meu trabalho. Nós fazemos aqui todos os dias, às 7 da manhã, né, da segunda a sexta-feira, o programa da série Sua Dúvida, onde as pessoas enviam perguntas e essas perguntas são respondidas aqui publicamente, de acordo com a minha visão e também com algumas pesquisas que eu acabo fazendo para aprender um pouco sobre os assuntos que vocês nos trazem. Então, vamos lá. As três perguntas de hoje são: olá, a terapia EMDR é indicada para o tratamento de crianças de 6 anos com seletividade alimentar? Para quem não conhece, EMDR é uma sigla em inglês, significa dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. É uma terapia focada em trauma e ela foi desenvolvida por Francine Shapiro na década de 80, se não me falha a memória. Ela é muito utilizada em situações assim como veteranos de guerra, pessoas que passaram por eventos realmente traumáticos, como cataclismas, né? Enchentes, terremotos, e traumas dos mais diversos, né? Porque existem traumas com T minúsculo, né? Que são os traumas pequenos, mas que também atingem o sistema nervoso, e os traumas de T grande, que são os traumas por catástrofes ambientais, né? Ou acidentes de grande monta. Então, tudo isso é tratado com EMDR com bastante eficácia, tem muita literatura a respeito disso. O EMDR não é a única terapia, eu utilizo o EMDR desde o início da minha formação terapêutica, e depois disso eu também conheci outras linhas que eu acabo utilizando com mais frequência, porque eu sinto assim maior fluidez no tratamento. Mas a sua pergunta é em cima do EMDR, para uma criança de seletividade alimentar. Eu busquei aqui um artigo científico sobre a seletividade de criança, e diz assim o seguinte: a síntese de dados, né, que ela colocou no resumo da pesquisa. A seletividade da criança é definida pela tríade recusa alimentar, ou ela não quer comer, pouco apetite e desinteresse pelo alimento. Então, se a criança tiver esse tipo de quadro, ela pode ser enquadrada como seletividade alimentar. O diagnóstico é impreciso, por depender de referências subjetivas. Então, não é uma coisa simples de você detectar e avaliar que é isso que está acontecendo. A avaliação pediátrica abrange as repercussões sobre o estado nutricional, que é muito importante, o crescimento e o desenvolvimento, quer dizer, a parte orgânica desse processo. A composição e hábitos alimentares podem ter uma avaliação objetiva a partir de inquéritos alimentares e tabelas de composição de alimentos. Então, o nutricionista é fundamental aí para verificar se a criança está se nutrindo adequadamente, porque às vezes ela não gosta de um determinado alimento, mas consome outros. E geralmente a criança não passa fome, né? E o quadro tem um forte componente emocional ou situacional que deve nortear o tratamento. Então, descobrir o que está levando essa criança a evitar aquele tipo de comida, a preferir uma outra, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e ela tem um pouco de seletividade. Então, conversando com ela, eu acabo descobrindo. Às vezes é o paladar, às vezes é o tempero que está na comida, às vezes ela não gosta porque ela teve alguma experiência, ela viu alguma coisa e associou com aquela comida. Então, precisa saber exatamente o que está levando a criança a essa questão do norteamento. Desculpe, norteamento não, à seletividade. Tem ainda um outro ponto de vista aí. Eu recebi aqui um material sobre crianças que têm deixa eu ver se eu acho aqui, que é mais fácil do que eu tentar lembrar. Devo estar com o material aberto aqui. Superdotação, tá? E das colocações que a psicóloga faz sobre a superdotação é que a seletividade alimentar está associada. Então, pode ser que essa criança de 6 anos que você está mencionando não seja alguém com um distúrbio, com algo a ser tratado, mas com um potencial a ser desenvolvido. Tá? É só uma possibilidade aí que pode ser visto. Tá bom? O MDR, ele trabalha com movimentos bilaterais. Então, se houver alguma coisa disfuncional na memória da criança, pode ser ajudado sim. Não é o problema de ter 6 anos. Eu já trabalhei com criança pequena, é possível, existe metodologia própria para isso, diferente do adulto. E se realmente tiver algum componente aí traumático, alguma coisa que está afetando negativamente a criança,
pode ser muito funcional trabalhar com MDR. Vamos lá, segunda pergunta. É normal sentir medo de ver algo sobrenatural como fantasmas e espíritos? Na sua pergunta já está a resposta, né? Porque você coloca ali que é algo sobrenatural, é como você encara isso. O que é sobrenatural? É aquilo que está acima do natural, aquilo que está fora daquilo que nós podemos abarcar com nossos 5 sentidos. Quando alguém vê um fantasma, um espírito, ela está utilizando uma sensibilidade que não é padrão no ser humano com os 5 sentidos, né? Nós temos visão, olfato, audição, paladar e tato. Esses são os 5 sentidos que são cadastrados pela ciência. E enquanto nós vivemos assim, imersos nessa... Desculpe. Nessa dimensão aqui de materialidade, nós estamos circunscritos a esses 5 sentidos. Mas se fala muito em 6º sentido, em intuição, em clarividência, em outros potenciais que o ser humano tem. E quando esse potencial é alcançado pela sensibilidade da pessoa, ela acaba vendo além da 3ª dimensão, ela consegue abarcar a 4ª dimensão, onde seria esse campo astral, onde estariam esses espíritos, né, ou fantasmas. O fantasma eu acho que é uma acepção assim, um pouco fantasiosa mesmo, né? O fantasma teria a ver com uma alma que assombra os outros. E a gente estudando vai perceber que isso é uma graduação de inferioridade ou de desenvolvimento da pessoa. Uma pessoa, um espírito seria alguém que não está no corpo, né? Alguém que sobreviveu à morte e está lá num outro mundo, está lá numa outra dimensão. Então, quando você enxerga isso, você está tendo essa sensibilidade, você pode sentir medo se você perceber que aquela presença, ela te assusta, né? E pode ser que aconteça em função do nível moral daquela criatura que está aparecendo para você. Agora, dizer para você que isso é sobrenatural é uma concepção um tanto limitada. Eu acho que a gente considera como sobrenatural, como uma coisa que amedronta quando a gente não conhece. Então, tudo que é desconhecido pode causar medo, pode causar terror. Eu acredito que você deveria buscar se interessar por um estudo e buscar saber mais sobre a paranormalidade, sobre essa capacidade de ver, né, a clarividência em si, para você entender como é que ela se baseia e como é que você pode, talvez, parametrizar isso de uma forma que fique bom para você, que não te incomode. Porque mesmo que você vá dentro de uma casa espírita, né, de um local que utilize isso corriqueiramente, num desenvolvimento, que te ensina, inclusive, a trabalhar com isso, eles vão te ensinar a primeira coisa que você deve desenvolver esse dom lá, e não fora. Então, é sempre correto você se basear nos estudos e também numa assessoria que pessoas mais experientes vão te dar nesses locais. Ok? Vamos lá. Por que sonhamos frequentemente com alguém que não tivemos um relacionamento próximo, mesmo não pensando nessa pessoa, nem encontrando essa pessoa em lugares? Bom, de algum momento você deve ter conhecido essa pessoa. Talvez você não tenha esse relacionamento próximo, você não a encontre com frequência, mas você a conheceu. E o fato de você conhecê-la, ou seja, ela cruzou seu caminho, pode ter aí entre vocês uma ligação, que não seja deste momento, não seja desta existência. Eu estou começando a entrar em campos assim, um pouco fora do normal, né? Fora daquilo que as pessoas caracterizam assim como normal, porque as pessoas estão trazendo perguntas que exigem uma resposta um pouco mais de acordo com isso. Então, eu creio na vida após a morte, eu creio na pré-existência da vida. Então, eu acho que nós não nascemos no momento em que o nosso corpo foi criado e nós não morremos quando o nosso corpo também perde a vitalidade, ele é encarado como morto, né? Então, nós somos muito mais que isso, nós somos espíritos imortais que vamos vindo numa escalada de progresso ao longo de várias existências. Isso não tem nada a ver com religião em si, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com a gente, como a gente vê a vida.
Então, na minha concepção, tá? Isso é uma resposta muito pessoal. Quando você sonha frequentemente com alguém que você conhece pouco, com quem você não tem essa intimidade de ver frequentemente ou encontrar, significa que talvez haja uma ligação entre vocês, que se não for dessa vida, pode ser de uma outra existência. E você talvez não reconheça a pessoa nesse corpo atual, mas a fisionomia dela te remete a uma lembrança de outra existência. E talvez essa pessoa vai ter alguma influência na tua vida, de alguma forma. Vocês vão acabar se encontrando, vão trabalhar juntos, vão se relacionar de alguma forma. E ela está sendo, pela importância dela, talvez ela está surgindo nos seus sonhos, tá? Então preste atenção nos sonhos, veja qual é o conteúdo que vem, embora o sonho seja um tanto alegórico, né? Ele tenha uma dose de não realidade, assim, porque ele traz realmente, está me fugindo as palavras hoje, ele traz assim imagens que ficam um pouquinho fora daquilo que a gente colocaria como racional. Mas essas imagens têm uma força expressiva. E elas acabam te mostrando, através de uma interpretação, o que pode estar acontecendo. Então, na dúvida, procure um psicólogo que trabalhe com sonhos, né? Principalmente a linha analítica, a linha junguiana, lida muito com os sonhos, e você vai poder ter uma análise mais correta, mais formal desse assunto. Então, por hoje, assim é só. Eu agradeço muito a sua participação. Amanhã nós voltamos aqui. Amanhã é dia 7 de setembro, feriado, mas o vídeo vai estar aqui no ar, como sempre. Muito obrigado e até lá.